Olá, confira os destaques do Jornal da Câmara. Políticas de prevenção ao suicídio são discutidas durante encontro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Reunião é motivada pela passagem do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, lembrado em 10 de setembro. Comissões de Educação e Cultura e de Saúde e Meio Ambiente promovem reunião conjunta. A divulgação de informações científicas no transporte coletivo da capital é tratada no encontro. Câmara Municipal promove audiência pública para discutir projeto de lei que prevê mudanças nos fundos municipais. Proposta do Executivo é criticada por participantes. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora. – 10 de setembro marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data e as iniciativas de prevenção existentes no município foram tratadas nesta semana em reunião promovida pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Durante a reunião, a vice-coordenadora do Centro de Valorização da Vida, Adriana Costa, afirmou que o suicídio é considerado um problema de saúde pública. Conforme dados apresentados por Adriana, no Brasil, 32 pessoas tiram a própria vida todos os dias. Tendo em vista as estatísticas, a convidada ressaltou a importância de conscientizar a população a respeito do tema. 10 de setembro é marcado como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aqui no Brasil, para dar ênfase ao assunto, foi criado o Setembro Amarelo. A iniciativa é do Centro de Valorização da Vida. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida. E de acordo com dados da OMS, 90% dos casos poderiam ter sido prevenidos. A gente veio aqui porque nesse dia 10 de setembro, o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio, fomos convidados aqui para participar na COSMAN para falar um pouco da campanha do Setembro Amarelo, que desde 2014 existe no Brasil, com esse objetivo de educar as pessoas, para que se fala sim em suicídio, pode se falar da maneira correta, visando então a prevenção do suicídio. Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Beatriz Piccoli ficou emocionada durante as explanações no encontro. Para Beatriz, todos os meses deveriam ser amarelos. Foi muito impactante para mim. Sabemos que isso existe, sabemos que todos têm dentro de casa, eu acho, alguém que precisa desse cuidado e que muitas vezes se esconde atrás da vergonha, dentro do quarto, com medo do julgamento. E eu tenho uma frase que eu quero repetir novamente: quanto menos tu achares que eu mereço, é quando eu mais preciso de ti, da tua ajuda. Presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, o vereador André Carus reforçou a importância dos atendimentos prestados pelo Centro de Valorização da Vida. Dentre os encaminhamentos do encontro, o parlamentar sugeriu a elaboração de projetos que incentivem doações à iniciativa, além da iluminação amarela na Câmara Municipal. Os encaminhamentos foram além de nós tentarmos garantir a iluminação nos próximos dias de setembro no pórtico de entrada do prédio, à noite. Nós também vamos elaborar um projeto de lei que todos os vereadores da COSMAN serão autores, no sentido de criarmos um programa ou uma política pública específica para que, para além do voluntariado, o trabalho desenvolvido por instituições como o CVV tenha o suporte necessário para evoluir. Nós temos que alcançar o maior número de pessoas com isso. E o Setembro Amarelo também foi tema da Tribuna Popular na sessão plenária da última segunda-feira. A coordenadora do Centro de Valorização da Vida pediu o apoio dos parlamentares e destacou o trabalho desenvolvido em Porto Alegre há 49 anos. Lisiane Eberle destacou a importância do apoio do poder público para a continuidade do serviço de apoio emocional na capital gaúcha. Segundo a representante do Centro de Valorização da Vida, são 3.000 voluntários em todo o país, presentes em 110 sedes. Conforme Lisiane, os custos para o funcionamento do trabalho vêm de doações. A voluntária disse que a sede do CVV Porto Alegre tem gastos mensais de cerca de R$ 2.500. Cada voluntário doa com alguma questão financeira, para ajudar no CVV. Então,
O que a mantenedora tem que pagar? Água, luz, condomínio, internet, né? Os telefones 188 que são gratuitos para quem liga, mas para a gente não é. E toda a questão de manter, né? Alimento, limpeza, essas coisas todas. E nós não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum órgão público, de nenhuma empresa, de ninguém. A gente sobrevive com as nossas doações. Segundo Lisiane, além da ajuda financeira, o CVV precisa de voluntários. Para fazer parte, é preciso ter a partir de 18 anos, disponibilidade de 4 horas semanais e fazer parte de uma capacitação que dura 13 semanas. Aqui em Porto Alegre, 2 turmas vão abrir no final de setembro. Mais informações pelo e-mail portoalegre@cvv.org.br. O potencial econômico da redenção foi tema de encontro da Comissão de Orçamento e Finanças do Legislativo nesta semana. Na reunião, frequentadores do parque demonstraram preocupação com o projeto de lei que tramita no Legislativo. Segundo a comunidade, a proposta pode diminuir as áreas verdes do Parque Farroupilha. Coordenador do Conselho de Usuários da Redenção, Roberto Jacobasco, disse que o parque gera fluxo financeiro suficiente para resolver problemas estruturais do local. Para Jacobasco, os impostos arrecadados pelos empreendimentos do entorno da Redenção deveriam ser revertidos na manutenção do parque. Que de um montante de 100%, que a comunidade, seu entorno, todas as associações possam... nós queremos aí fazer uma rubrica, 40% desse dinheiro amaliado, arrecadado ao longo de um ano, todo final de ano a gente indicaria 40% aonde nós queremos aplicar dentro da Redenção. O presidente da Associação dos Amigos do Bonfim ainda demonstrou preocupação com um projeto de lei do Legislativo que permite construções na Redenção. Carlos Randazzo disse que a proposta pode reduzir as áreas verdes do parque. Esse projeto ele vem justamente a depredar mais um pouco da área do parque. E esse nosso parque, ele já faz há muitos anos que ele vem perdendo área arborífera, área de lazer. Então o que acontece? Justamente é o que a gente quer preservar e resgatar dentro do parque. Eu gostaríamos que a prefeitura, por exemplo, resgatasse a historicidade que existe dentro do parque. O projeto de lei quer revogar uma legislação de 1960 que impede a construção de estruturas permanentes na Redenção. De acordo com o autor da matéria, vereador Felipe Camozato, a ideia é que possam ser erguidos vestiários, restaurantes e até banheiros no parque. A proposta está em tramitação na Câmara Municipal. Quando se fala sobre construir no Parque Farroupilha, a primeira reação que se tem, especialmente por esses grupos, é uma reação de receio, de medo de que se construa uma torre comercial ou uma torre de edifícios. Mas não é isso que se trata. Ninguém quer isso, na verdade. Isso eu acho que jamais seria aprovado pela prefeitura se viesse esse projeto. Mas sim, fala-se em construir o quê? Equipamentos públicos para serviço público, vestiário, banheiros, fraldários, uma casa de conselhos, por exemplo, uma nova revitalização para o Jardim Chinês, e aí vai tantas outras alternativas. Usuários da Redenção argumentaram que a comunidade deve ser consultada sobre as possibilidades de novas construções no local. Como encaminhamento, o presidente da CEFOR, vereador Ayrton Ferronato, disse que a comissão vai fazer uma análise criteriosa do projeto de lei. Que o governo municipal dê uma olhada com carinho na manutenção e preservação do parque e que converse com essas entidades do parque exatamente para com eles definir onde seria investidos os recursos. É isso basicamente que eles querem, que eles participem das definições dos investimentos públicos no parque. As comissões de Educação e Cultura e de Saúde e Meio Ambiente vão elaborar de forma conjunta um projeto de lei para regulamentar a divulgação de informações científicas no transporte coletivo da capital. Semelhante a iniciativas como o Poemas no ônibus, a medida visa levar o conhecimento acadêmico à população. O assunto foi tratado com estudantes universitários nesta terça-feira. Alunos da Faculdade de Biologia da URGS apresentaram a ideia aos parlamentares. Em reunião conjunta das comissões de Educação e Cultura e de Saúde e Meio Ambiente, os estudantes enfatizaram que a intenção é levar para a sociedade o conhecimento adquirido na academia. A gente quer fazer realmente essa devolução do que a gente estuda na universidade para a população no geral, porque quem usa os ônibus é trabalhador, é estudante também, né? E
tem coisas que não chegam da universidade para essas pessoas. E esse foi o caminho que a gente encontrou para fazer. A ideia dos estudantes é literalmente fazer circular a informação científica, com dados e orientações que tenham conexão com o dia a dia da população. Para isso, um projeto de lei deverá ser elaborado de forma coletiva para regulamentar a divulgação do conhecimento acadêmico no transporte público da capital. A produção científica dos estudantes, não só da universidade pública, mas também da rede privada, é importante, porque auxilia a informação da população, contribui, né, para a saúde, qualidade de vida, né, para a preservação ambiental, para diversos fatores, né? Então, se num passado não muito distante nós tivemos os poemas nos ônibus como algo aprazível para a leitura, né, das pessoas, agora nós temos a possibilidade também de promover educação e informação. Vamos aproximar a EPTC das duas comissões, da SESC e da COSMAN, né, junto com o programa de educação tutorada, né, os estudantes que fazem parte do PET Biologia URGS, justamente para a construção coletiva de um projeto de lei que, à semelhança do Poemas no Ônibus, né, permita a divulgação do conhecimento científico no interior dos coletivos da nossa cidade, e que a população possa se aprimorar, ou melhor, se apropriar, né, dessas descobertas e dessas discussões para o seu enriquecimento pessoal. Trazer essas ideias dos jovens e das universidades é um dos papéis da EPTC. E se isso se dá através dos modais que nós temos de transporte hoje, será papel da EPTC, junto com a Câmara de Vereadores, fazer isso se tornar realidade na cidade. O que precisamos fazer agora é construir uma lei, né, que possa regulamentar isso afinal. As comissões irão agendar uma nova reunião com a EPTC e os estudantes para tratar sobre a elaboração do projeto de lei. E a comissão especial criada para tratar dos prédios abandonados do município realizou a primeira reunião nesta quarta-feira. O vereador André Caruz, do MDB, foi eleito presidente do grupo. O cargo de vice-presidente será ocupado pelo vereador Luciano Marcantônio, do PTB. Já o vereador Adelicel, do Partido dos Trabalhadores, ficará responsável pelo relatório final. A comissão deve realizar encontros semanais. O grupo tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 30 para concluir os trabalhos. E a Câmara Municipal realizou uma audiência pública nesta semana para tratar sobre os fundos municipais. No encontro, participantes criticaram o projeto de lei de autoria do Executivo. Além de criar e extinguir alguns fundos, a proposta prevê novas regras para a movimentação dos recursos. Convidado pelo Fórum Municipal dos Conselhos da cidade, o sociólogo Luciano Fedozzi apresentou ao público um histórico sobre a democracia participativa em Porto Alegre. Durante as décadas de 80 e 90 foram criadas legislações e mecanismos de participação popular que tornaram a capital gaúcha uma referência internacional. Exatamente pelo histórico de construção da democracia participativa em Porto Alegre, que também teve a participação da própria Câmara de Vereadores, aprovando leis e incentivando, né? Este projeto, ao retirar poder dos conselhos municipais, ele representa um retrocesso, sim, na história da participação, que colocou Porto Alegre como sendo uma referência internacional. A coordenadora do Fórum Municipal dos Conselhos da cidade lamentou a ausência de representantes da Prefeitura na audiência pública. Mirta Zenker afirma ter encaminhado ao Executivo um pedido de informações sobre pontos do projeto, mas não obteve respostas efetivas. Nós esperávamos uma resposta real do que é os fundos reais que os conselhos municipais têm realmente, porque nós até agora, até o presente momento, nós ainda não sabemos, né, apesar de várias insistências, a gente não sabe o real valor que representa esses fundos. Se os conselhos municipais, se o Fórum Municipal e a população de Porto Alegre não têm esse entendimento de qual é o real valor deste fundo, né, específico para cada conselho municipal, para cada fundo estimado ali naquele IPL, então que não venha para esta casa para ser votado. A audiência pública contou com a presença dos vereadores Marcelo Esgarbosa, do Partido dos Trabalhadores, e Airto Ferronato, do PSB.
Esgarbosa criticou a tentativa da Prefeitura de criar um caixa único com recursos remanescentes dos fundos. Já Ferronato salientou a importância da sociedade manifestar a opinião e esclarecer dúvidas sobre o projeto antes de ser votado pela Câmara. Há um projeto aqui na Câmara que extingue diversos conselhos, extingue diversos fundos e preservam outros. E esse olhar do que se extingue, do que se preserva, tanto de conselho quanto de fundos, é um olhar que merece uma atenção toda especial. Por isso, essa ideia da audiência de hoje, de dar uma instigada, de que na verdade se vote a partir do retorno de algumas informações, eu acho fundamental. A Câmara Municipal divulgou na última semana os vencedores da 16ª edição do concurso Cioma Brightman de fotografia. Ao todo, foram selecionadas 46 imagens em preto e branco de 30 fotógrafos amadores e profissionais. As fotos estão expostas até o dia 4 de outubro no Espaço T Cultural Tereza Franco, no 2º andar do Legislativo. A presidente do Legislativo, vereadora Mônica Leal, do Partido Progressista, parabenizou os vencedores e destacou a importância da Câmara dar visibilidade à fotografia. A criação do concurso foi uma sugestão do ex-prefeito e ex-vereador de Porto Alegre, João Antônio Dibe. Cioma Brightman nasceu na Ucrânia e viveu muitos anos em Porto Alegre. Neta de Brightman, Miriam contou da relação do avô com a máquina de fotografia. Eu considero que ele era um dos primeiros mutantes, porque a câmera fazia parte do corpo dele. Ele nunca se desgrudava da câmera. Quando ele saía para a rua, qualquer coisa que ele ia fazer, a câmera vinha junto, ele estava sempre com ela. O concurso Cioma Brightman foi criado em 1996 e neste ano o objetivo é incentivar a preservação da história da capital gaúcha. Com o tema Os Caminhos de Porto Alegre, a exposição reúne 46 imagens de 30 fotógrafos amadores e profissionais. O primeiro lugar na categoria de foto convencional ficou com Jorge Leão. O fotojornalista venceu com a imagem intitulada Redensol. É um grande aprendizado, porque a cada edição a gente tem um apanhado de uma outra Porto Alegre. Eu digo que a cada edição a gente ainda pode considerar que o Cioma vive na capital gaúcha ainda. Na categoria Foto Digital, o prêmio de R$ 2.500 ficou com Alina Souza. A imagem Caminho com Versos mostra um dia de chuva na Praça da Alfândega. O significado para ela é essa conversa, né, da poesia com o transeunte, com a moça ali, que talvez tenha alguma pressa, mas enfim, para mim é um momento de devaneio, né? Devaneio e soltura, né? Poesia. Por isso que é Caminho com Versos. Isso mostra que Porto Alegre são muitas Porto Alegres, né? E essas pessoas que circulam, alguns deles eu conhecia pessoalmente, fotografando aquele detalhe que muitas vezes você não enxerga no dia a dia. A gente tem que lembrar que a gente vive nessa ditadura da pressa, da fluidez, né, do trânsito, da loucura, e você esquece de ver os detalhes tão ricos que está num simples detalhe, né? As fotografias podem ser vistas até o dia 4 de outubro no Espaço Cultural Tereza Franco, localizado no 2º andar da Câmara Municipal. A exposição está aberta de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. E a Galeria dos Presidentes no Legislativo recebeu nesta semana a foto do vereador Cássio Trogildo, do PTB. O parlamentar presidiu a Câmara Municipal nos anos de 2016 e 2017. Digo que ser vereador de Porto Alegre já é uma grande honra. Muitas pessoas tentam, muitos valorizam quando assumem por um dia aqui na Câmara Municipal. Então é uma honraria muito grande poder representar a cidade, a capital de todos os gaúchos por 2 mandatos e muito mais ainda ser presidente dessa casa, a capital de todos os gaúchos, esse legislativo pujante que nós temos aqui. E agora eu digo que essa experiência fica para o resto da minha vida e agora consagrada aí para além da minha existência nessa Galeria dos Presidentes que
passo a compor desde o dia 9 de setembro. O troféu Câmara Municipal foi concedido ao embaixador de Israel, Yossi Shelley. A homenagem foi realizada durante sessão solene no plenário Otávio Rocha. Antes da solenidade, o embaixador conheceu as dependências do parlamento da capital gaúcha. A homenagem foi proposta pelo vereador Walter Nagelstein, do MDB. Na tribuna, o parlamentar elogiou o papel do embaixador na construção de parcerias para o incremento comercial e tecnológico entre Brasil e Israel. Nagelstein ainda lembrou das ações humanitárias realizadas pelo país oriental na tragédia de Brumadinho e no combate às queimadas na Amazônia. Yossi Shelley agradeceu o reconhecimento. Ao recordar a trajetória da comunidade judaica, o embaixador lembrou de momentos difíceis para o povo, como o Holocausto. A solenidade foi conduzida pela presidente do Legislativo, vereadora Mônica Leal, do Partido Progressista. Também em sessão solene, a Câmara Municipal concedeu o título de cidadão de Porto Alegre ao artista Ubiratã Sanches Fernandes. Proponente da solenidade, o vereador Moisés Barbosa, do PSDB, destacou a atuação do homenageado na área da educação ambiental. Acompanhado da esposa e da mãe, Ubiratã Sanches Fernandes falou sobre a importância do trabalho educativo. O homenageado compartilhou ainda o sonho que possui: ver Porto Alegre com um plano de sustentabilidade. Ubiratã Sanches Fernandes é natural de Santana do Livramento. Em 2015, iniciou o projeto Tamparte, com o recolhimento de tampinhas em 6 escolas da capital gaúcha. A iniciativa tem como propósito produzir arte com o uso de materiais recicláveis. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!